Voltamos hoje conversando com Saulo César com o tema Vivência Espírita no Cotidiano. E no primeiro bloco estávamos falando exatamente dessa depressão que toma conta de tantos encarnados, independente de religião. Saulo, a pessoa às vezes não percebe que já está na depressão, né? A depressão, ela é um mal que vai ocupando devagarzinho o nosso coração. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, embora existam situações como, por exemplo, uma depressão pós-traumática, uma depressão pós-parto, que ela tem um evento que marca esse surgimento desse estado depressivo. Mas na maioria das vezes isso vai ocupando espaço. A gente pode ir percebendo isso quando a gente vai ficando com aqueles pensamentos fixos, quando a gente vai perdendo a alegria em relação àquilo que nos trazia prazer antes, quando a gente vai deixando de ter uma alimentação natural, a gente vai tendo dificuldade para dormir. Então isso vai ocupando espaço. Nesse momento é fundamental que a gente esteja atento e a gente se permita buscar ajuda. A gente se permita pedir a alguém para nos ajudar, buscar um terapeuta, um psicólogo, alguém que possa fazer um diagnóstico mais preciso disso e que a gente também busque, seja dentro do espiritismo, da Igreja Católica, de qualquer, um contato com o outro, com a dor da outra pessoa. Porque quando a gente se permite fazer isso, a gente adquire uma coisa que é muito importante, que é aquele senso de ser útil. Quando você conversa com as pessoas que estão com depressão, muitas delas nos dizem assim, mas eu me sinto inútil, parece que a minha vida não serve para nada. E esse sentimento nos corrói. Quando a gente consegue estender a mão para alguém que está precisando, quando a gente leva, mesmo que não seja alguma coisa material, mas leva 15 minutos da sua atenção para escutar uma pessoa que às vezes está no hospital, que está no asilo, que não tem com quem conversar, você começa a se sentir útil. E esse se sentir útil aumenta a sua autoestima, te dá mais força e contribui sim positivamente no processo de recuperação em relação aos quadros de depressão. Ótimo. Saulo, você sabe, a gente fazendo palestra, você é palestrante também, quando termina a palestra, vem pessoas conversarem com a gente e colocar até situações. Eu tenho recebido algumas visões de familiares que não aceitam, por exemplo, terem acabado de descobrir, entre aspas, porque eu acho que não dá para se enganar tanto assim, principalmente dentro de um lar e numa família que realmente tem convivência. Eles dizem assim, olha, eu descobri que meu filho está indo para o lado da homossexualidade, da homoafetividade. Ou vice-versa, ou filhas e etc. Eu gostaria que você desse uma palavra para esses pais, né, ou para esses tios ou avós que tomam conta de jovens assim, e muitos não são ainda jovens, ainda estão na pré-adolescência e demonstram, né, esse lado afetivo, que essas pessoas que não estão aceitando isso, uma coisa que hoje em dia já é tão normal e que, né, dão outros caminhos aí para o entendimento e para a vivência da espiritualidade. Então, a conduta espírita para esses pais e para esses responsáveis por esses jovens. Acho que quando a gente fala para os pais nessas situações, a nossa recomendação, a recomendação da doutrina é ame, ame. Não deixe de amar o seu filho pela opção que ele faz em relação à sexualidade, não deixe de amar seu filho pela opção que ele faz em relação à faculdade, não deixe de amar seu filho mesmo se ele se equivocar. Porque o que há de mais bonito na paternidade, na maternidade, é esse amor incondicional que ele deriva do amor de Deus para cada um de nós. O nosso modelo de amor deve ser o amor da divindade. E Deus não faz acepção de pessoas, de situação, de circunstâncias. Deus nos ama. É a partir desse processo de você amar, sem exigir, sem estabelecer condições, que vão se criando as pontes. Porque o problema maior não é a opção sexual, seja ela qual for, é a falta do diálogo, é a falta do entendimento, é a falta da possibilidade de você construir pontes para o relacionamento. Na medida que você ama, essas pontes começam a ser construídas e você pode descobrir que o seu filho, que a sua filha, que às vezes você acha que estava com um problema maior do que o que de fato existia, na verdade é uma criatura que quer, acima de tudo, o seu amor, que quer participar da família e você vai estabelecer de novo a felicidade dentro do seu lar. Sim. Então, a aceitação em vários pontos
da nossa vida é um caminho para a felicidade, né? Porque tira aquele sofrimento com a mão, né, Saulo? Com certeza. Quando a gente pensa assim, quando a gente assume uma atitude de intolerância em relação ao outro, de desprezo, de menosprezo, o primeiro prejudicado somos nós. Porque a primeira coisa que fica abalada é a nossa paz interna. Porque aí o comportamento do outro começa a determinar se eu estou bem, se eu estou feliz. Quando a gente começa a aceitar, quando a gente começa a reconhecer que o outro ele tem o direito às suas escolhas, ele tem o direito às suas experiências, ele tem o direito às suas buscas, eu começo a ficar em paz comigo. E as minhas relações, as minhas interações passam a ser mais tranquilas, mais leves, mais pacíficas, porque eu não tenho a pretensão de mudar o outro, de transformá-lo. O meu maior compromisso passa a ser comigo mesmo, com a minha autotransformação, com a minha paz, com a minha felicidade. Muito bom. E as pessoas que ainda estão, como a maioria de todos nós, muito apegados a situações cotidianas, a pessoas, a emprego. Às vezes a pessoa estava tão... mas eu estava dando o meu melhor, estava tão apegada àquele seu emprego e foi mandado embora, foi cortado, ou a firma faliu ou fechou. E aí a pessoa fica, parece que sem chão. E por mais que ela seja religiosa, parece que não lembra, né? Uma palavrinha para essas pessoas que tiveram perdas agora. Em primeiro lugar, a gente precisa se permitir sentir a dor da perda. Porque seria muito simples a gente falar assim, não, esquece isso. A pessoa está sentindo aquilo. Ela precisa acolher essa dor e sentir, olha, eu estou ruim, estou mal por conta disso. Mas aí é preciso fazer o segundo movimento, né? Isso também passa. A nossa vida é uma sucessão de transições. Ninguém pode dizer que hoje a gente está bem, que amanhã a gente também vai estar. A gente lembrando de um evento recente que aconteceu em Brumadinho, Sim. Quantas pessoas foram ali porque tinham o seu emprego, estavam trabalhando e no final do dia haviam desencarnado. Então a gente precisa restabelecer quais são as nossas prioridades, para que a gente dê a importância que essas coisas têm, mas que a gente não supervalorize isso na contabilidade da nossa vida. Porque às vezes a gente acha que uma coisa é muito importante para a gente e a gente perde e a gente esquece de outras coisas maravilhosas, importantes, salutares que a gente tem e que talvez seja o momento da gente prestar atenção nessas outras coisas. Então, as perdas fazem parte da vida, mas a gente não pode perder de vista aquilo que é essencial. Se a gente acordou de manhã cedo, a gente tem a possibilidade de ter 24 horas, alguns com mais ou com menos saúde, com mais ou com menos cultura, mas que a gente aproveite essa oportunidade que Deus nos dá, porque como esses companheiros, esses irmãos que perderam a vida em Brumadinho, né, a gente tem essa possibilidade de ainda estar um dia a mais na escola da vida. Vamos aproveitar. Exatamente. E essa frase, pode existir injustiça, mas não injustiçados. E aqueles que estão se sentindo injustiçados por amizades, de repente, poxa, eu dei tudo também para aquela pessoa e a pessoa virou as costas, ou então um relacionamento desfeito, ou realmente também, como a gente estava falando de perdas até de entes queridos, dizendo, nossa, mas por que, como você citou nessa grande tragédia aí, por que com tal pessoa, por que comigo, por que eu fui perder, né? Mas essas injustiças até de amizades. A doutrina espírita, ela nos oferece uma perspectiva muito mais ampla das nossas experiências. Allan Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo que são de duas causas os males que nos acontecem. A primeira são dos nossos equívocos nessa vida, a forma como a gente interage, as nossas prioridades, a nossa falta de parcimônia às vezes. Mas existe uma outra categoria de desafios cuja causa não repousa nessa existência. Ela está relacionada às nossas existências pretéritas e às vezes é só aí que a gente vai encontrar por que às vezes uma pessoa que a gente gosta muito não retribui aquele afeto. Né? Um filho, uma filha. Um filho, alguém, dentro da nossa casa, nosso círculo mais íntimo. Por que às vezes o nosso esforço numa determinada direção não produz o resultado que a gente gostaria que ele desse? Porque muitas vezes nós viemos de experiências desastrosas no nosso passado e que agora nós temos a chance de reajustar. Por isso a conduta espírita é uma conduta que ela não se baseia na circunstância. O importante é você ser amigo das pessoas. Se as pessoas são ou não suas amigas, isso é do departamento delas. Outro 500. O importante é a gente amar. Se a gente é amado ou não, isso é outro departamento. Porque o Espiritismo nos conclama essa transformação interna.
É como acender uma luz. A luz não faz exigência. Não, eu vou acender, mas se a sala for quadrada, se ela for redonda, se ela estiver colorida, a luz brilha e ilumina as cores que estão em volta. Ela não faz a exigência de que, não, eu vou iluminar só o verde, porque eu gosto do verde. A luz verdadeira, ela ilumina aquilo que está em volta dela. Esse é o convite da doutrina espírita para que a gente seja aquilo que Jesus nos dizia, né? Vós sois a luz do mundo. A gente precisa aprender a brilhar. E a gente brilha de dentro para fora. Com certeza. A oração, mais do que necessária, né, nos dias de hoje, também independe de religião, independe de circunstâncias. Então, um adendo aí para a gente reforçar. Olha, Jesus já dizia, né, entra para o teu quarto, né, e fala com Deus. Esse momento em que você se permite estabelecer essa conexão com algo superior, é o momento em que você se reconhece também como filho de Deus. Então, se existe alguém que está ali 24 horas à sua disposição para te escutar, seja o que for, é Deus. Então, pare um momento, converse com Ele, faça a sua oração da maneira como você se sentir mais confortável. Se quiser ter uma discussão de relação com Deus, tenha, peça o que você achar, mas nunca esqueça também de agradecer o dom da vida. Porque na medida em que a gente vai cultivando o sentimento de gratidão, a gente vai abrindo as portas do nosso coração para que as bênçãos do alto cheguem. Quando a gente se fecha, quando a gente se tranca no egoísmo, quando a gente se tranca na intolerância ou na vitimização, é como se Deus estivesse batendo na nossa porta e a gente surdo aos chamados da divindade. Tá aí o Saulo César falando para a gente da vivência, não digo nem do espiritismo, mas da vivência do amor na nossa vida, no nosso cotidiano. Nós agradecemos demais a sua presença aqui, Saulo, toda a equipe do Dualidade. Esperamos que você volte logo e que você não nos abandone aqui, porque as suas palavras, as suas colocações são muito importantes para todos nós. Celina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, esse tempo que os telespectadores nos emprestam da sua atenção, para que a gente possa conversar e a gente construir um mundo melhor. Obrigada. E você quer participar conosco do programa? Escreva para a gente, dualidade@feal.com.br. Coloque suas dúvidas, suas sugestões também serão muito bem-vindas. Nós vamos responder com todo carinho. E quem assistir esse e outros programas, youtube.com/TV Mundo Maior. Para interagir, facebook.com/TV Mundo Maior. Mais uma vez eu agradeço a sua companhia e espero você no próximo Dualidade. Até lá!